Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Aqui é o professor José Edmilson Júnior. Estamos dando continuidade às nossas aulas de História do Cristianismo. Estamos aí com este quadro, que apresenta o encontro entre Leão I e Átila. E estamos abordando essa temática quando falamos do fortalecimento, do crescimento do poderio do papado latino. E como de fato ele vai ascender de uma forma extraordinária ao poder e vai ter influência sobre toda a Europa. Então daremos prosseguimento com esse tema quando retomarmos ele na abordagem acerca de Gregório o Grande, ok? Neste momento vamos dar continuidade às nossas abordagens falando acerca das controvérsias e concílios. Estamos nesse tópico agora da apostila, controvérsias e concílios. E aí, para tanto, vamos analisar o desenvolvimento de algumas heresias, a defesa apologética que muitos integrantes da igreja faz para combater o surgimento dessas heresias e defender a veracidade da Sagrada Escritura, a doutrina conforme a palavra de Deus. Então vamos analisar tanto o surgimento dessas heresias quanto aquilo que foi feito para combatê-las, tá ok? E aí temos tanto o combate pelas ideias, como posteriormente o combate pela força, quando a igreja em Roma ela se torna de fato um órgão, uma instituição que controla também o Estado, e assim a igreja irá condenar e entregar na mão do Estado para punir. Quando você vai ver então os tribunais da Inquisição que torturam para obter as confissões e entregam para o Estado para a realização do chamado auto de fé, como está representado aí na imagem. Pessoas estão sendo queimadas na fogueira, outros são enforcados. Então tem diversos meios aí pelos quais esta igreja institucionalizada, essa igreja agora como um poder secular, um poder estatal, ela impõe agora a sua maneira de ver, a sua maneira de interpretar tanto a Sagrada Escritura quanto o conhecimento secular de modo geral. Então temos aí situações em que de fato a defesa da igreja foi uma defesa bíblica, em outros momentos que na verdade foi uma defesa truculenta. Isso aconteceu tanto em relação à igreja do Ocidente como também à igreja na Roma Oriental, quando o Estado também estava presente ali atuando junto à organização da igreja e também organizava concílios, punia, perseguia, proibia algumas expressões. Então você vê essa associação muito forte entre a igreja e o Estado em ambos os hemisférios aí do Império Romano, tanto na Roma Oriental com o Império Bizantino, quanto na Roma Ocidental com o Pontificado Romano. Então vamos dar início analisando essas primeiras expressões heréticas que serão combatidas, iniciando com Ário. Ele aborda aqui a heresia de Ário. Controvérsias e concílios, a heresia de Ário. A primeira controvérsia apareceu por causa da doutrina da Trindade, especialmente em relação ao Pai e ao Filho. Então a questão é que Ário não cria, tá certo? Ele combatia a ideia da consubstancialidade entre o Pai e o Filho. Isso depois vai se estender para um debate acerca da Trindade, ok? De modo geral. Aí você vai ver o desenvolvimento desses debates, a investigação mais aprofundada, a investigação mais ampla, e outras afirmações, outros credos que vão externar, vão tornar público o posicionamento da igreja reunida, a igreja que debateu, a igreja que examinou os textos sagrados, seus representantes, seus estudiosos, como eles interpretam, como eles compreendem a afirmação bíblica acerca dessas verdades. Então a Trindade não é uma doutrina inventada pela Igreja Católica. Ela é um entendimento acerca daquilo que a Sagrada Escritura tem confessado, tem revelado. Então a partir do amplo debate e amplo estudo que foi feito em relação aos textos bíblicos, foi cunhado esse termo técnico que expressa essa doutrina, sintetiza essa doutrina. Trindade. Inclusive temos aqui 4 vídeos e vamos acrescentar mais um vídeo de estudo específico acerca da doutrina da Trindade, tá ok? Esses vídeos estão ligados à matéria de teontologia, doutrina de Deus. Então, Ário está primeiro
levantando a questão acerca de negar a consubstancialidade entre Jesus Cristo e o Pai. Tá, ok? Então está dizendo que Cristo ele é mais do que um homem de uma natureza humana, ele é superior à natureza humana, mas inferior à natureza divina. Então é exatamente a expressão que é utilizada na atualidade pelos testemunhas de Jeová, quando na tradução, na verdade adulteração que fizeram do texto bíblico, eles no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, eles abrem um colchete e inserem a palavra um Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era, abre colchete, um Deus. E quando eles assim qualificam, eles estão criando uma outra categoria. Então existe o Deus Pai, o Espírito eles negam, dizem que é uma força ativa, que não é uma pessoa, e em relação a Jesus dizem que é um Deus de categoria inferior, porque dizem que é um Deus e está em letra minúscula e inserido dentro de colchete. Então eles com isso criam um politeísmo, criam aí uma concepção completamente antibíblica de olhar para a questão da natureza de Cristo. E isso já foi feito por Ário. E aí será combatido então pela igreja da época. E aí ele continua aqui, do começo do século IV, mais ou menos em 318 da era cristã, em época bem recente. Então você tem aí o surgimento dos textos sagrados, os primeiros desenvolvimentos da igreja, o período de fortalecimento, engrandecimento da instituição. E aí você já tem o surgimento de alguns hereges que começam a distorcer a doutrina e serão então combatidos pelos pais apologistas, aqueles que dedicaram seu talento, dedicaram a sua vida para examinar as Sagradas Escrituras com responsabilidade e fazer a defesa da veracidade bíblica dentro das organizações dos concílios. Havia o concílio para debater a questão e aqueles que estavam apresentando essas ideias heréticas tinham oportunidade de expor ali diante dessa grande reunião de bispos, e aqueles que fariam então a apologia se oporiam e apresentariam os argumentos para derrubar esse tipo de ideia, derrubar esse tipo de concepção. Então veja, 318. Ário, presbítero de Alexandria. Então não era pouca coisa. Alexandria era uma das grandes sés apostólicas, inclusive nessa época mais importante do que Roma, ok? Então você tem a situação na qual Ário ele representa um grupo importante dentro da cristandade. E não apenas isso, mas Ário consegue conquistar, divulgar a sua doutrina, a sua forma de concepção cristológica distorcida entre os godos, que eram uma importante tribo bárbara habitante do Império Romano do Ocidente. Então eles estavam sendo cristianizados, e os arianos, aqueles que estavam ligados a essa concepção cristológica, haviam empreendido muitas missões entre eles e de fato estavam conseguindo multiplicar o número de adeptos, de tal modo que esses arianos, tá certo, que estavam entre os godos, ameaçavam a sé apostólica de Roma. Inclusive o Papa teve que combater em alguns momentos, solicitou para isso o apoio do imperador bizantino, Justiniano, ok? Que enviou Belisário. Então, Teodorico, por exemplo, que foi um importante líder dos godos, era ariano, ok? E ofereceu grande risco à sé apostólica romana, ok? Então temos aí, de Alexandria, presbítero de Alexandria, ensinou que Cristo nem era homem nem Deus. Considerava Jesus como superior à natureza humana, porém inferior a Deus. Não admitia a existência eterna de Cristo. Pregava que Cristo teve princípio. Tal ponto de vista espalhou-se rapidamente no Oriente. A disputa sobre este assunto dividiu a igreja e causou até mesmo perturbação da ordem pública. E aí você tem alguns argumentos que eram utilizados naquela época e que na verdade continuam sendo utilizados. Por exemplo, uma citação que Paulo faz, se eu não me engano, na carta que ele escreve aos Colossenses, qualificando Cristo como o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Aí eles dizem, eureka, Eis aí o texto que
fundamenta, né, texto que é imbatível e que de fato confirma que estamos certos, que Jesus é o primeiro ser criado. E aí, com esse tipo de concepção, eles debatiam naquela época e até hoje os testemunhos de Jeová continuam sustentando. E aí, quando você olha para esta colocação de Paulo, primeiro, não há nenhum erro na fala de Paulo. Segundo, primogênito, olhando para os textos sagrados, não significa apenas o primeiro criado ou o primeiro de uma série, ok? Muitas das vezes, e colocando exemplos bíblicos, podemos afirmar que primogênito pode significar também o principal. Não necessariamente o primeiro de uma ordem, mas o principal dentre esta ordem. Temos, por exemplo, um profeta, se eu não me engano, o profeta Oséias. Se eu não me engano, o profeta Oséias, quando é usado por Deus, e diz que Israel é o primogênito dentre todas as nações. Israel, o primogênito dentre todas as nações. Veja bem, o termo empregado aí como primogênito não está ligado a uma ordem cronológica, uma ordem numérica, porque Israel não é a primeira nação criada. Israel veio posteriormente, você tem toda uma linha histórica, né, daqueles que descenderam de Adão no primeiro momento, os primeiros patriarcas. Você vem Abraão, Isaac, a partir de Jacó você tem Israel. Então Israel veio num período histórico muito posterior mesmo. Então o termo empregado a Israel como primogênito não significa o primeiro, e sim o principal. Então nós temos na mesma abordagem em relação a Cristo, que Cristo é o principal, Cristo é o mais importante do universo, é Jesus Cristo, tanto que ele é o criador de todas as coisas. Ele é o criador incriado, tá certo? Ele é o gerado e não criado pelo Pai, que tem uma diferença abissal. Então, como o C.S. Lewis até coloca de forma muito inteligente, eterno gera eterno, tá certo? Agora uma coisa que é criada, ela em algum momento não existiu e a partir daquele momento de sua criação passou a existir. Não é o caso de Cristo. Cristo é eterno como o Pai é eterno, como o Espírito é eterno. Então nós temos gerado e não criado, conforme a fórmula que veremos posteriormente, que é a sintetização dos debates, a sintetização daquilo que foi discutido, que foi analisado a partir das Sagradas Escrituras e que estava sendo defendido publicamente pela Igreja, a formação dos credos. Tá aqui o credo apostólico, credo niceno constantinopolitano. Você tem os credos importantes da Igreja e a Assembleia de Deus lançou aí, né, a sua declaração de fé, que também é um documento que mostra idoneidade, que mostra compromisso da igreja com a verdade e mostra honestidade no seu posicionamento. Então, quando uma igreja ela junta, né, as pessoas que são importantes estudiosos, dedicados, pessoas com moral, né, pessoas com testemunho, com aptidão, tá certo? Capacidade de estudo, os reúne para estudar a Sagrada Escritura, para analisar os outros credos, as outras declarações e construir a sua declaração, estão com isso declarando publicamente qual é o posicionamento teológico dessa igreja. Isso é muito honesto. Isso deixa claro para todos aqueles que tiverem acesso a esse documento qual é a posição dessa igreja em relação a determinados temas. E assim ela pode fazer a opção de se ligar a ela ou não. Agora, muitas das vezes, muitos movimentos trabalham na ambiguidade, né? Você nunca sabe qual é o real, o verdadeiro posicionamento desses movimentos. Então você tem aí o início dessa discussão, né, com a questão do arianismo. Aí ele vai falar do concílio de Nicéia, vai apontar um risco dentro desse concílio, que é o fato dele ser organizado, né, a mando do imperador Constantino, ok? Isso de fato vai ser uma aproximação perigosa, né? Existe agora a igreja está flertando agora com poderes imperiais, inclusive o selo do imperador vai, né, no credo que foi ali emitido. Então, claro, isso é um envolvimento bastante perigoso, mas não é ainda neste momento que esta associação será tão perigosa quanto posteriormente, quando nós tivermos outros imperadores que terão um envolvimento ainda mais nocivo. Você vai ter Teodósio, você vai ter Justiniano, tá certo? Você vai ter outros imperadores que vão interferir de forma mais nociva ainda dentro da vida da igreja. Inclusive imperadores que aderem
a movimentos heréticos e, com isso, obrigam patriarcas, obrigam apologistas a posicionarem-se perigosamente contra essa autoridade estatal, sofrendo inclusive os danos. Inclusive não somente patriarcas, mas também papas, tá? Que se posicionaram contra heresias que partiram da iniciativa de imperadores bizantinos e sofreram o desterro, sofreram a morte, ok? Você tem, por exemplo, Martinho, Papa Martinho, se opôs à heresia monofisista do imperador bizantino e com isso foi desterrado, e o seu auxiliar teve a língua e a mão cortada para que ele não anunciasse e não escrevesse contra as decisões do imperador. Então, de fato, houveram muitos desses representantes da igreja que também tiveram um posicionamento louvável, um posicionamento correto, ok? Temos que analisar com honestidade. Aí ele fala da heresia de Apolinário, fala da heresia de Pelágio e vai abordar a apologia do bispo Agostinho de Hipona. E eu quero trazer para vocês esses dados que estão em tela, que foi uma grande pesquisa que eu fiz, e eles elucidam para nós de uma forma muito clara acerca desses movimentos. Então, o arianismo, né, que já estávamos discutindo, arianismo negava a natureza divina de Cristo, né, defendida por Ário, que era presbítero de Alexandria. Surge também o monofisismo, Cristo só possui a natureza divina, defendida por Eutiques. O pelagianismo negava a existência do pecado original. Vão surgir depois os valdenses, albigenses, para eles os ensinamentos da Bíblia era a única autoridade. E os chamados nicolaítas, que fala acerca da degradação dos costumes. Com relação a valdenses e albigenses, os dois são colocados dentro do grupo de hereges. Mas quando você analisa a vida de Pedro Valdo, e você vê que a exigência que Pedro Valdo estava fazendo para a Sé Apostólica Romana é de que ele se pautasse pela Sagrada Escritura e de que a Sagrada Escritura tivesse livre consulta, que as pessoas pudessem ter acesso às Sagradas Escrituras. Ele inclusive foi à corte papal pedir autorização para a abertura de uma ordem. Foi-lhe negado, tá? Agora, foi negado de uma forma um tanto covarde. O Papa disse, olha, se algum bispo aprovar, você pode abrir a sua ordem. Só que a proposta dele era uma vida de dedicação à pregação do Evangelho, voto de pobreza, esse tipo de situações que não são nem um pouco interessantes para os bispos, né? Então o Papa ele não negou, mas também não autorizou, uma vez que colocou ele na mão dos bispos que não tinham interesse nesse tipo de pregação, né, nos territórios, né, que estavam debaixo da autoridade deles. Então, obviamente, foi proibido, só que ele, independentemente disso, olhando para o texto sagrado, inclusive que diz, né, compete obedecer a Deus mais do que aos homens, ele empreendeu esta obra de pregar o Evangelho, tá, okay? Da maneira como ele entendia estar conforme a Sagrada Escritura e não conforme as tradições da igreja. Ele conseguiu um grande crescimento numérico, inclusive os valdenses são os movimentos pré-reforma. Tá? Eles começaram já a abalar as estruturas da igreja apostólica romana, o que vai colocar, o que vai ser terminado por Lutero. Então aquilo que Lutero faz é a conclusão de um largo trabalho posterior a ele, e que muitas das vezes não é nem tanto valorizado. Pedro Valdo, John Hus, né? Wycliffe, até Gerolamo Savonarola, dentro mesmo da igreja, criticando muitas das posturas da igreja, eles já foram minando esta resistência, foram minando esse edifício, até que por fim vem Lutero e você tem ali também a reunião de muitos príncipes de províncias alemãs que também já estavam em antagonismo com a igreja, a ingerência da igreja romana nos seus territórios. Então você tem a situação, os valdenses são colocados junto com os albigenses, mas os albigenses, se você analisa um pouco melhor, você vê que os hereges de fato são os albigenses, mas os valdenses são tidos pela igreja dessa época também como hereges, tá? Então a igreja vai lançar uma perseguição ampla sobre eles. Aqui tem esse quadro com essas definições que são bem resumidas, né, bem diretas, e apresenta até outros movimentos heréticos também dessa época que não estavam presentes aqui, tá certo, nessas páginas. Você tem o arianismo.
crê que Jesus, apesar de ser superior, então ele é superior aos seres humanos, seja inferior ao Pai, sendo uma criatura sua, ou seja, sendo o primeiro ser criado, mas sim um ser criado, mais importante que os outros, mais abaixo do Pai. Então temos aí a heresia de Ário, né, do presbítero Ário. Aí temos o docetismo, defende que Jesus era um mensageiro dos céus e que seu corpo era carnal, entre aspas, apenas na aparência, e sua crucificação teria sido uma ilusão. Então, definições muito claras a respeito do posicionamento herético desses defensores, né, desses proponentes aí. Então, o Doquel, tá certo? Que fala exatamente acerca dessa manifestação na qual Jesus é apenas uma aparência de carne, mas na verdade ele é apenas um ser espiritual que simula uma crucificação, simula uma vida humana, né? uma vida material, materialmente humana, né? Vivendo num corpo humano, apenas de forma simulada. O ebionismo, que crê em Jesus como um profeta, nascido de Maria e José, que teria se tornado Cristo no ato do batismo. E aí você tem defendido por algumas alas advindas do judaísmo que se ligaram ao cristianismo, mas que não imergiram na fé cristã, não abandonaram totalmente seus conceitos para imergir de fato na crença na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então eles ficaram um tanto reticentes, né? Ficaram no meio caminho, e aí criaram então esta proposta de que Jesus era importante, era um profeta, tá certo? Depois do batismo teve aí, vamos dizer assim, foi agregado a ele um poder divino, foi agregado a ele uma natureza especial, né? Uma natureza superior, mas que ele verdadeiramente é apenas um ser humano, filho de José e Maria, e um profeta de Deus. Então temos aí esta visão que deprecia a revelação bíblica acerca de Cristo, uma vez que no Evangelho de João fica muito bem claro qual é a natureza real de Cristo, que ele é Deus encarnado, ele é plenamente Deus e plenamente homem, unidos por meio daquilo que chama-se em cristologia de união hipostática. Você tem essas duas naturezas plenamente unidas, resultando em uma pessoa, ok? Então você tem esta união perfeita, né? Tornando-se uma pessoa. Monofisismo, segundo a qual Cristo teria uma única natureza composta da união de elementos divinos e elementos humanos. E aí no monofisismo você tem essa confusão em relação a você não entender que Cristo seja nem plenamente um nem plenamente outro mais, mas esta união desfez o plenamente divino e o plenamente humano para formar então um terceiro elemento, formar este ser que tem essas duas naturezas, vamos dizer assim, misturadas, né, no sentido de agora ser 50% Deus, 50% homem, formando agora esse ser. Então o monofisismo, ele nega, né, esta característica revelacional da natureza plena, divina e plena humana unidas. Okay? Ele mistura essas questões. Então você tem esta forma de colocar que na verdade não apresenta a realidade, não apresenta a veracidade de toda a revelação acerca de Cristo. Né? Então é defeituosa ao não aceitar, né, a união do pleno Deus com o pleno homem. Monofisismo, nestorianismo, e aí inclusive a questão da heresia nestorianista foi bem complicada e terrível, porque a escola de onde Nestório veio, que é a escola de Antioquia, era uma escola importante, inclusive João Crisóstomo participava dessa escola de interpretação bíblica que afirmava uma leitura mais histórico-gramatical em oposição à escola de Alexandria, que era mais alegórica, né, de Orígenes, e tinha grandes nomes, só que quando Nestório tentou uma compreensão acerca dessa doutrina da natureza de Cristo, ele falhou, né, e em vez dele aceitar aquela repreensão, né, aceitar aquele debate para uma correção, para corrigir o seu ponto de vista, ele se manteve firme no seu ponto de vista e assim acabou rachando esse movimento. Então o nestorianismo, mesmo tendo se apartado da comunhão da igreja, ele permaneceu um movimento forte no seu território. Então você tem muito do cristianismo presente ainda no mundo do Oriente Médio, um cristianismo antigo nesse
no mundo do Oriente Médio, na Arábia, no Iraque, no Irã, tá certo? Na Síria, na Palestina, muitas das igrejas históricas que estão presentes ali, igrejas que de fato têm um passado bastante remoto, deve-se à presença do nestorianismo. Então, o nestorianismo ainda está presente nesses lugares, mas existe esse problema da ruptura entre o nestorianismo e a concepção, né, ortodoxa da doutrina, segundo a qual Jesus Cristo é, na verdade, duas entidades vivendo no mesmo corpo, uma humana, tá certo, Jesus, e uma divina, Cristo. Enquanto um diz que as duas se misturaram de tal modo que não é possível mais dizer que é plenamente Deus e plenamente homem, o outro diz que elas de fato não estão unidas numa pessoa. Então aí você tem como se Jesus fosse bipolar. Você tem Deus e homem, e aí em determinado momento é Deus, em determinado momento é o homem, e essas duas naturezas vão caminhando com uma união não perfeita, tá certo? Uma união imperfeita, uma união artificial, tá certo? Uma união que não constitui uma pessoa. É como Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas uma só essência, constituindo um só Deus. Você tem essas análises que certamente não poderiam ser fáceis, porque estamos falando acerca de Deus. Então, falar acerca de Deus é falar de um ser que está para muito além de nossa compreensão. Então, obviamente, não seria fácil. Mas nós temos que delimitar nossas definições a partir da bússola que é a Sagrada Escritura. Então, se a Bíblia afirma que tem essas pessoas, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e do Espírito Santo, pronto, isso tem que constar na minha afirmação. Mas se a Bíblia também diz que há um só Deus, então essa também deve ser uma afirmação. E assim surge a necessidade da elaboração do termo técnico triunidade, onde você tem essas realidades presentes. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. São Deus, mas estão unidos numa só essência. São um só Deus. São três pessoas, mas são um só Deus. Ok? Assim também você tem esses problemas em relação a essas declarações com relação à natureza de Cristo. Enquanto um entende que as duas, né, se misturaram de forma que não é possível mais ver a plena divindade e a plena humanidade, o outro diz que de fato não se misturaram e não é possível ver a pessoa. Não é possível ver esta união. Monarquianismo. O monarquianismo, como é algumas vezes chamado, é uma série de crenças que enfatizam a unidade absoluta de Deus. Então, o monarquianismo é a forma como muitas das vezes tem se expressado alguns movimentos como unicistas, até a Igreja Voz da Verdade está ligada também a esta forma de declaração, na qual eles rejeitam esta possibilidade de haver pessoas distintas, uma vez, mesmo que a Sagrada Escritura deixe isso claro, tá ok? Então eles rejeitam isso, dizendo que na verdade há uma só pessoa que assume três papéis. E aí diz que uma hora essa pessoa aparece como pai, outra hora aparece como filho, outra hora aparece como espírito. Então, aí você tem essa questão, né, do monarca, né, do uma só, né, um único. Então o único que rege sobre esses três papéis. E o sabelianismo, que é uma dessas expressões monarquianistas, o qual defendia que Jesus e Deus não eram pessoas distintas, mas sim aspectos ou modos diferentes no trato da divindade com a humanidade. Aí Sabélio vai se focar sobre a questão de Cristo. Ele vai voltar essa ênfase, né, monarquianismo, sobre a questão entre Cristo e Deus, Cristo e o Pai, dizendo que são apenas diferentes expressões do homem Jesus Cristo. Então Jesus Cristo aqui como o próprio Messias, ali como a pessoa do Pai, tá ok? Apenas assumindo papéis diferentes, mas não sendo verdadeiramente pessoas diferentes. Eu queria principiar também, porque não poderia deixar de fora, alguma abordagem acerca de gnosticismo. Tá? Então, falando acerca de controvérsias e concílios, é interessante abordarmos também um pouco do gnosticismo, porque o gnosticismo foi, e não somente foi, tem sido, porque está ressuscitando formas gnósticas de concepção, ok? Então ele sempre foi um grande risco para o cristianismo, no sentido de tentar misturar-se com a fé cristã e deturpar a sua concepção teológica, deturpar, né, as suas doutrinas, e até tentar propor a confecção de livros
que alegam ser cristãos. Aí você tem os apócrifos e os pseudepígrafos, sendo os pseudepígrafos os piores dentro dessa literatura herética. Você tem, por exemplo, livros apócrifos que não eram canônicos, mas chegavam até a ser, de certa forma, úteis. Você tem, por exemplo, Pastor de Hermas, você tem o Didaquê. Não são livros canônicos, são livros apócrifos, mas tinham certa utilidade ao trazerem informações importantes e interessantes. Mas, por outro lado, os pseudepígrafos são todos livros muito perniciosos à fé cristã. Você tem Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Maria Madalena, Livro da Assunção de Maria, você tem Evangelho de Tomé, você tem diversos livros que foram escritos num viés gnóstico. Então eles, uma vez que esses mestres gnósticos, né, que estavam interagindo no mundo já em época juntamente com o cristianismo, né? Então você tem o cristianismo difundindo a sua mensagem, mas juntamente você tem também surgindo muitas escolas gnósticas, que é uma fusão de certos movimentos místicos, tá ok? Então, com aquilo que a gente já explicou, né, primeiro da helenização do mundo, o grande movimento de helenização com Alexandre Magno, depois a queda da Macedônia, a entrada de Roma, a unificação de todos sob a Pax Romana, a construção e a melhoria de muitos caminhos, muitas estradas, né? A fundação das diversas Alexandrias pelo mundo. Com esses movimentos você tem o favorecimento de muita circulação de ideias. Então existe a possibilidade até, e analisamos isso quando falamos de heresiologia, existe a possibilidade até do gnosticismo ter influências do budismo, que havia surgido também pouco tempo atrás, que havia surgido com Siddhartha Gautama, tá certo? Na Índia, e que foi muito favorecido como divulgação, incentivado pelo rei Ashoka. Então muitos desses integrantes do movimento budista foram por diversas terras, proclamando aí, né, a sua forma, sua concepção de filosofia, né? É um tipo de religião, mas é uma religião sem Deus, então você tem, na verdade, uma filosofia. E eles influenciaram muitos lugares, então é possível que o grande movimento gnóstico, que na verdade é um grande saco de gatos, é uma bagunça, assim, é um caos de entrelaçamento de ideias místicas, tá? Ele tem influência do budismo, tem influência do misticismo babilônico, do zoroastrismo, de certo misticismo judaico, e passa a interagir também com a filosofia grega, ok? Então você tem também algumas escolas místicas dentro de iniciados dentro do mundo grego, do paganismo grego, e o paganismo romano, tá ok? Então fundindo essas ideias, construindo escolas, e a partir dessas escolas propagando a ideia de que por meio desse conhecimento secreto, aí de onde vem gnose de conhecimento, e essas escolas somente para os iniciados, onde esse iniciado teria contato com essa sabedoria desses povos, e por meio dessa sabedoria poderia ir elevando, tá certo? O seu espírito, né? Elevando-se, alcançando então altos níveis espirituais. Então essa salvação por meio do conhecimento, essa salvação por meio dessa ascese. Você tem muitos movimentos ascéticos que surgem. Você vê a presença desses movimentos e o risco que eles ofereceram à igreja presente já na apologia que foi feita pelos apóstolos. Você tem o apóstolo João fazendo apologias já contra certos movimentos de ideias místicas e até gnósticas. Quando João, por exemplo, ele diz na sua carta que Cristo, tá certo, o Logos divino pré-encarnado, tá certo, ele encarnou e nós tocamos a palavra da vida. Então ele deixa muito claro que Jesus, ele é o Logos divino pré-encarnado, é o Verbo divino, né, que tudo criou, tudo foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Pronto, essa é uma afirmação apologética. Isso combate a ideia, por exemplo, presente tanto na mentalidade grega anterior, platônica, tá certo? Acerca do mundo das ideias, acerca da metafísica, presente já que dizia que havia um mundo superior, que era o mundo das ideias, o mundo metafísico, espiritual, ok? Que era perfeito.
e existe um mundo inferior criado por uma deidade também inferior chamada Demiurgo, que era o mundo da matéria. A matéria é essa que aprisionava as pessoas. Elas buscariam então se libertar desse mundo material para alcançar o mundo espiritual, o mundo regido pelo verdadeiro Deus, que é um Deus puramente, plenamente espiritual. A partir dessas ideias, você tem, por exemplo, alguns hereges associando Jeová, que Jeová na verdade é um termo criado na Idade Média, né? Yahvé, associando o Senhor, né? Adonai, Deus que está presente aí, manifestando-se ao longo de todo o Antigo Testamento, né? Como o Senhor, associando-o a esse demiurgo, associando-se a essa deidade inferior, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é sanguinário, tá certo? E é um Deus inferior. Então, com isso, você tem, por exemplo, o marcionismo rejeitando o Antigo Testamento, associando o Deus que se manifesta no Antigo Testamento a esse demiurgo e associando Jesus a uma emanação advinda de um Deus superior, de um Deus puramente, plenamente espiritual. Aí Jesus seria uma espécie de Aion. Por isso que você tem, né, conforme foi passado aqui, essa manifestação do docetismo. Por isso que o docetismo diz que a carne de Jesus era apenas uma aparência. Porque é isso que eles estão querendo expressar. Que Jesus, na verdade, é uma emanação. Tá? Ele não é um Deus propriamente dito. Mas ele é como que uma parte desse Deus espiritual que habita num lugar distante e apenas puramente espiritual. Então, quando você tem, por exemplo, Paulo pregando no Areópago, enquanto ele está argumentando, as pessoas estão ali dando atenção, eles estão ouvindo. Mas quando ele toca na questão da ressurreição em carne, aí imediatamente interrompem a fala dele. Acerca disso te ouviremos depois. Eles não estão interessados. Por quê? Já estavam permeados dessa ideia, tanto do platonismo, tá certo? De o mundo dos espíritos, o mundo das ideias superior e o mundo da matéria inferior, tá certo? Então já estavam com essas ideias e também com as ideias gnósticas que já começavam a circular acerca esse conhecimento secreto que promove a ascese, a libertação do mundo material e a ascese para o mundo espiritual, tá ok? Então você tem essas ideias que produziram os textos pseudepígrafos, estão carregados de ideias gnósticas e tentaram invadir a igreja, foram combatidos já por João. João, por exemplo, diz, aquele que não confessa que Jesus veio em carne é anticristo. Já parou para pensar por que ele é tão enérgico nessa defesa? Ele diz que é anticristo, aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Por quê? Exatamente por causa dessas ideias que já estavam circulando, que Jesus não veio em carne, porque a carne é inerentemente má, porque foi criada pelo demiurgo. É esse tipo de ideia que ele está combatendo, tá certo? Então esse tipo de heresia, ela ofereceu um risco absurdo para a doutrina cristã, de adentrar e contaminar a concepção cristã acerca da criação. Por isso, novamente, a afirmação que ele é o verbo por meio de qual tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque ele está concentrando toda a criação em Cristo Jesus, e sendo ele Deus, ok? Sendo ele a segunda pessoa da Trindade, né? O verbo divino pré-encarnado, aquele que veio em carne e andou entre nós, como ele afirmou de forma bem objetiva, né? Bem clara, para não restar dúvida. Você tem Paulo também, na carta de Colossenses, criticando aqueles que deixam levar por vãs genealogias, culto aos anjos, pretensa humildade, porque essas pessoas demonstravam muitas das vezes isso, uma certa um temperamento pacífico, uma coisa um tanto transcendental, uma coisa um tanto mística. Então eles, com esse comportamento e com esses supostos conhecimentos secretos que eles se julgavam detentores e que ofertavam para aqueles que quisessem ter um crescimento pessoal, uma ascese, né? Eles conseguiam ganhar muitos adeptos. E Paulo critica duramente isso, aconselhando aqueles que estão à frente da igreja de Colossos de combater firmemente contra essas ideias, né? Acerca desse guarda de dias especiais, culto aos anjos, essa pretensa humildade, né? Esses conhecimentos secretos. Então, tudo isso é combatido duramente por Paulo. Não quis saber outra coisa entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Então os apóstolos são muito diretos
nesta abordagem, no sentido de ser Cristo, criador de todas as coisas, ser ele sim Deus, ok? E ele ter vindo sim em carne. Isso tudo é afirmado com muita clareza para combater, tá certo? Para eliminar totalmente essas ideias que estavam tentando entrar no cristianismo. Então, o gnosticismo, religião, ocultismo, movimento de teor religioso que possuindo caráter sincrético, ao sincretismo que ele vai realizar, paganismo romano, paganismo grego, talvez o budismo, misticismo judaico, tá ok? Zoroastrismo, onde você vai ter o maniqueísmo depois, a dualidade entre luz e trevas, onde você diz que essas duas forças estão combatendo pelo domínio, ok? Então você tem tanto o bem quanto o mal tendo forças equânimes e combatendo para se impor. E aí o maniqueu até dizia que quando você comete um pecado, você fortalece as trevas e ela consegue reinar sobre o mundo. Você realiza um ato bom, você fortalece a luz e ela começa também a reinar, até fortalecer o seu reino sobre o mundo. Então, como que nós manipulando tanto Deus quanto o diabo, coloca o homem no centro da situação, ok? Você vê o perigo desse tipo de concepção, o perigo desse tipo de ideias. Tem pessoas que são maniqueus dentro da igreja e nem sabem, porque tem essa concepção de que existe uma guerra de fato e que Deus está com dificuldades de vencer essa batalha com Satanás, alguma coisa assim. Então você tem ideias completamente maniqueístas dentro até da igreja por falta de conhecimento bíblico. Como se Deus não fosse o todo-poderoso, soberano que reina sobre todas as coisas e que tem de fato o tempo certo para realizar o juízo, o julgamento sobre tudo e trazer tudo novamente para reunir, como Cristo está fazendo, concatenar tudo à obediência de Deus. Foi criado nos séculos iniciais do calendário. Qualquer busca pelo conhecimento místico das verdades divinas ou transcendentes que se podem referir ao estado espiritual de um indivíduo. Acerca dos gnósticos. Gnosticismo, doutrina filosófico-religiosa, século I, então, juntamente com o cristianismo. Enquanto o cristianismo está pregando, os mestres gnósticos estão fundando escolas e estão fundindo essas sabedorias, e construindo um esquema. Esse esquema através do qual a pessoa vai se filiar àquela escola como iniciado, vai pagar para esse mestre, e esse mestre vai comunicando esses saberes, e essa pessoa, quanto mais vai adquirindo esses saberes, vai crescendo nesse nível espiritual. E aí eles dizem que eles vão se salvar por meio desse conhecimento. E aí, claro, ele vendo o crescimento do cristianismo, ele quer entrar de todo jeito nesse grupo. E aí você vai ter diversos mestres que vão propor heresias absurdas, tentando misturá-las com o cristianismo. Misturava o ensino de filosofia grega com elementos da religião babilônica, da astrologia, que já era muito avançada. Okay? Então não havia astronomia na época, havia assim astrologia, então havia de fato um estudo de mapas astrais, mas muito misturado com a religião pagã, muito misturado com as concepções místicas, ocultistas, presentes na Babilônia, tá certo? Herdada desde os caldeus, que foram de fato um grupo reconhecidamente forte dentro disso, dentro desse aspecto místico no mundo antigo. Só você olhar para o livro de Daniel e ver a corte da Babilônia, quando o rei ordena a interpretação, não somente a interpretação, que eles declarassem o que ele sonhou e interpretassem essa declaração. Então eles foram colocados ali, em saia justa, foram colocados ali contra a parede. E aí eles não tiveram condições, porque foi algo que Deus fez para de fato criar uma oportunidade para Daniel. Então ele ocultou do rei até a lembrança do sonho que ele teve. Aí o que foram chamados? Os caldeus, os adivinhadores, os astrólogos, são categorias, tá, ok? Então você tem os astrólogos, vão ler os mapas astrais, os caldeus vão ser conselheiros do rei a partir do conhecimento antigo. Então se você pegar as tábuas cuneiformes encontradas dos sumérios, você vai ter as listas intermináveis de reis, tá certo? Em um conhecimento muito antigo. Então eram como conselheiros de elite, que tinham um conhecimento muito antigo. Então conhecimentos vastos, em relação a diversas áreas. Então você vai ter essa astrologia, legalismo judaico, e aí não somente o legalismo, mas
você vai ter uma outra interpretação, como por exemplo, um saduceu não se deixa levar por essas coisas, porque ele tinha uma visão bastante pragmática da Sagrada Escritura. Então ele não se importava com essas questões espirituais e místicas. Ele se importava mais com as questões literalistas. Então a lei, o que ela determina, tal. Ela não se importava com anjos, nem com o mundo espiritual, nem com vida eterna. Não criam nisso. Mas quando você puxa a questão mais para tanto os fariseus quanto os escribas, que lidam de uma outra forma e têm uma crença mais aberta, né, para outras concepções, e principalmente quando você olha para Filon de Alexandria, que aí começa a interagir com o mundo grego e se apaixona pelo mundo grego e tenta justificar, né, toda essa filosofia grega a partir dos textos do Antigo Testamento, aí você vai ter a válvula de contato, né? Você vai ter aí o braço que vai estender, né, com um contato com este mundo místico, né? Que você vai ter essa tentativa de associação, de releitura dos textos bíblicos a partir desta nova concepção mística, tá? Então, judaísmo, dualismo persa, que eu falei, tá certo? Que é oriundo aí da visão zoroastrista, né? Que vai depois, na continuidade, dar origem aí ao maniqueísmo. E doutrinas cristãs, né, que estão sendo desvirtuadas, né? Doutrinas cristãs que estão sendo deturpadas, né? Transformando-as em heresias. Defendiam que Deus era um ser inacessível e que ele havia emanado uma série de 30 espíritos angélicos denominados Aions. O demiurgo, que é o Deus inferior, criador do mundo material, inerentemente mal, tá certo? Uma cadeia para a alma. Um Deus menor teria criado o mundo e suas criaturas imperfeitas. Existia um mundo perfeito habitado por milhares de almas pré-existentes, que ao cair na terra ficavam cativas no corpo, um lugar impuro. Aí você tem corpo, a concepção do corpo como prisão da alma, tá certo? E a ideia de que você precisa se libertar. E aí você vai ter algumas propostas: libertar-se do corpo, como? Degradando-o em prazeres e vícios, até ele se destruir e você ser liberto. E a outra é castigando-o por meio de uma ascese. Aí você vai ter aqueles que não comem, não bebem, não se casam, apenas o mínimo possível para castigar esse corpo e assim libertar a alma. Então você vai ter essas vias aí de comunicação, né? Então o evangélico vai combater contra tudo isso aí. Então o primeiro combate do evangelho é contra o gnosticismo. Não é nem arianismo. O arianismo vai surgir depois, uma questão cristológica e tal. O primeiro combate, os combates duros, terríveis, que enfrentaram um inimigo que poderia estragar a estrutura doutrinária da igreja por dentro, eram os gnósticos. Existiram inúmeros grupos gnósticos com variadas ideias próprias. Saturnino, Basílides e Marcião são os principais nomes do gnosticismo dos primeiros séculos. O cânon do Novo Testamento, formado por Marcião, forçou a igreja a discutir esse assunto, onde foi descoberto depois a chamada lista muratoriana, descoberto por Ludovico Muratori, muito depois, 1700 e tanto, aí, numa biblioteca antiga, e aí, analisando o documento, viram que ele pertencia ao século 2 ou 3 da era cristã, e nele está uma lista dos livros canônicos. E aí, quando você olha para um escrito desse, você vê por que esse interesse, né? De elaborar uma lista de quais são os livros canônicos. Porque estavam surgindo muitos escritos apócrifos e pseudepígrafos. Inclusive Marcião, ele fez um trabalho redacional, ele tentou livrar... Primeiro, o Antigo Testamento jogou todo no lixo, porque pertencia, na concepção dele, a esse demiurgo que era o Deus do Antigo Testamento. E depois fez uma varredura no Novo Testamento, tirando tudo que fosse elemento judaico, que para ele também estava condenado. Ficando principalmente com Paulo e Lucas. Fazendo seu evangelho a partir disso, apresentando para a igreja em Roma, sendo recusado e condenado. Tá, okay? Então temos aí o marcionismo sendo condenado. O cânon do Novo Testamento, formado por Marcião, forçou a igreja a discutir esse assunto. Então você tem muito desse movimento na igreja. Eu já expliquei até isso nas aulas de introdução ao Novo Testamento. Que não é estranho nós vermos a igreja, num primeiro momento, não se preocupar com essas sintetizações doutrinárias, dogmáticas. Por quê? Porque o propósito principal da igreja é glorificar ao Senhor Jesus Cristo, adorá-lo, servi-lo e proclamar o evangelho a toda criatura. Esse é o principal propósito. Agora, quando nesse ato de propagação do evangelho começam a surgir as distorções,
é necessário dar a resposta. É onde vão surgir os grandes doutores da fé, desde os primeiros pais, tá certo? Desde a primeira patrística até os dias atuais, onde você tem grandes representantes aí. Você tem aí Luiz Saião, você tem Augusto Nicodemos, você tem Paulo Romero, você tem Antônio Gilberto, né, que partiu para o Senhor. Você tem grandes nomes aí da Assembleia de Deus, por exemplo. Você tem também grandes nomes aí da Batista, de tantas outras denominações que estão empenhados, César Cavalcante, né, estão empenhados aí na afirmação da doutrina bíblica, tá certo? Na defesa da verdade bíblica. E aí sempre houve esse movimento no qual a fé é atacada, e então surge a necessidade de uma resposta. Então, esse é um movimento natural. Houve a ênfase no ofício do bispo como centro da unidade contra a heresia. Isso aí eu ia explicar em determinado momento, foi interessante ele citar agora, porque em algum momento para a igreja foi uma grande cartada a alegação da sucessão de bispos. Então, em algum momento, a igreja utilizou desse subterfúgio, utilizou-se desse argumento. Esse argumento foi importante em determinado momento. Agora, claro, ele deu vazão depois a um engrandecimento da igreja apostólica romana. Tá certo? Então, eles utilizaram disso em benefício próprio depois. Mas em um momento foi importante, porque os mestres gnósticos, como a gente vê, século I da era cristã, então muitos deles estavam afirmando que eles tinham uma revelação especial da parte de Deus. Tá, que eles tinham uma revelação direta de Deus. E aí, em contrapartida a isso, né, em contra-argumentação, muitos dos bispos de Roma alegaram que esta afirmação era uma falácia e que a autoridade estava, na verdade, com eles, porque eles tinham uma transmissão que poderia remontar aos apóstolos, que poderia regredir até os apóstolos numa linha contínua. Então eles diziam, olha, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, passou para Inácio, que passou para tal, até chegar no bispo da atualidade. Então uma linha contínua de nós até os apóstolos. E assim nós somos detentores do ensino verdadeiro transmitido pelos apóstolos. Então a partir dessa linha contínua e a partir do testemunho das igrejas, nas quais os apóstolos verdadeiramente trabalharam, onde eles afirmavam de fato, aqui trabalhou o apóstolo João, depois trabalhou esses discípulos, depois aqueles da próxima geração. Então você tinha aí a afirmação da autoridade, a autoridade apostólica, a autoridade da linha de sucessão. Então isso foi importante para calar a boca dos mestres gnósticos nesse determinado momento, mas depois também foi utilizado por Roma em benefício próprio, né, para afirmar sua supremacia sobre todas as demais. Principalmente com a queda da Sé de Alexandria, da Sé de Jerusalém e da Sé antioquena. E a de Constantinopla não tinha essa autoridade, não poderia remontar historicamente aos apóstolos, porque era criada posteriormente por Constantino. Aí Roma pôde fazer essa alegação. Então eles usaram em benefício próprio depois, né? Gnosticismo, veja, ó. Os gnósticos formularam 3 conceitos diferentes. Negavam a realidade do corpo humano de Cristo. Então esse é um ponto. Para eles, Jesus apenas se parecia com um homem, docetismo. Afirmavam que Cristo tinha um corpo real, mas negavam que fosse material. Dualista, pela qual Cristo teria entrado em Jesus. Há a diferença entre Cristo e Jesus. Você tem aí, vamos colocar assim, você tem um elemento, tá certo, que se incorpora de outro, tá ok? Mas não existe essa união. Então eles rejeitam totalmente a possibilidade do Jesus humano. Aquilo que será investigado depois com Jesus histórico, né? Então Jesus homem, plenamente homem, essa é a rejeição. Eles rejeitam totalmente o Jesus verdadeiramente homem, que Deus tem encarnado. Essa é a questão, eles rejeitam que Deus tem encarnado. Então eles não conseguem conceber a ideia da união hipostática, da união entre plenamente Deus e o plenamente homem. Portanto que Jesus e Cristo eram 2 pessoas distintas, ó o nestorianismo. Aí onde entra o erro de Nestório, separar. Então, uns pegaram e disseram, não, o elemento divino tomou totalmente, tá certo, o humano. E aí o humano foi obliterado, foi negado, foi destruído. Outro diz, não, os 2 mantiveram uma certa separação, trabalharam juntos, mas totalmente distintos. Não formaram uma pessoa. Jesus não era uma pessoa integral. E aí tem outro problema, né? Outra negativa da verdade bíblica.
A Bíblia condenou-os. Você tem segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7, que ele veio verdadeiramente em carne, e aquele que nega isso é anticristo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne, este tal enganador e o anticristo. Esse conteúdo aqui é da Departamento Teológico, Assembleia de Deus, de Caçapava, São Paulo, curso básico, muito bom, hein? Material muito bom. As heresias que surgiram na época e que foram sendo combatidas, a gente vai ver cada uma delas. Ebionistas, docetistas, arianos, nestorianos, apolinaristas e eutiquianos. Com relação aos ebionitas, eram judaizantes, segundo século, onde eles estavam presentes, negava a genuína divindade de Cristo. Cristo recebeu o Espírito após o batismo, ele não foi pré-existente. Então você tem o Jesus humano, nasceu filho de José e Maria. E aí no batismo veio um elemento divino que pousou sobre ele. Então você tem a partir dali apenas como um profeta do Antigo Testamento no qual o Espírito repousava, né? Então essa mesma concepção. Sem condenação oficial, não teve um concílio contra eles, eles ficaram espalhados aí. Dizem que existe até hoje os movimentos ebionistas. Somente um Cristo divino é digno de adoração. Então não poderia, o Jesus humano não poderia receber adoração se ele não fosse de fato Deus, né? Não fosse de fato pré-encarnado. Então você tem a situação na qual aquele Jesus que foi formado no ventre de Maria, ele tá certo? Completamente forma uma pessoa com o Jesus, forma uma pessoa com o Verbo divino pré-encarnado. Ok? Então é o chamado união hipostática. Eles estão de fato constituindo uma pessoa. Estão de fato constituindo uma pessoa. Mesmo sendo plenamente Deus e plenamente homem, eles são uma pessoa. Então quando Jesus recebe a adoração como homem, ele está ali também como Deus. Por quê? Porque ele é plenamente Deus e plenamente homem. Este é o mistério da união hipostática. Então, obviamente, ele não é explicado em A mais B. Por quê? Porque nós não podemos compreender toda a magnitude e grandiosidade da natureza divina. Mas ele é apresentado pelas Sagradas Escrituras e é crido. Ele é um mistério divino. Tá certo? Da união do Deus e homem. Plenamente Deus e plenamente homem. Irineu, Hipólito, Orígenes, da escola de Alexandria, e Eusébio defenderam então a ortodoxia bíblica. Outros, docetistas, defensores do docetismo. Deixa eu ler aqui. Judeus cristãos criam que Jesus foi homem, que havendo cumprido plenamente a vontade de Deus, tornou-se o Messias. Para eles, a lei estava em vigor e a salvação dependia exclusivamente de sua observância. Você tem esse elemento judaico presente na igreja, né? Então, docetistas, Basilides, Valentino, Patripacianos e Sabelianos. Então, cada um dando um certo aspecto, né? Abordando um certo aspecto aí essa doutrina docetista, né? Voltado aí para determinado aspecto, ou em relação à Trindade, ou em relação a Jesus como Deus e homem. Então, abordando esses diferentes pontos, né? Final do primeiro século, bastante recente, né? Final do primeiro século. Esses docetistas são os que mais, vamos dizer assim, é o braço gnóstico dentro do cristianismo. Quando os gnósticos conseguiram penetrar certas alas cristãs, essa penetração gnóstica no cristianismo chama-se docetismo. Tá certo? É um caráter muito gnóstico. Você tem essas figuras aí que conseguiram, né, fundar escolas e começar um processo de sincretismo com o cristianismo, mas foram combatidos. Final do primeiro século, genuína divindade. Então eles afirmavam que, de fato, Jesus era apenas um elemento espiritual que apenas fingia um aspecto humano, apenas fingia um aspecto material. Jesus parecia humano, mas era de fato divino. Sem condenação oficial também, não se reuniu um concílio contra eles. Se Cristo não fosse humano, ele não poderia redimir a humanidade. Então você tem as duas características, na qual Jesus é plenamente Deus. Ele é sumo sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, como é dito inclusive na carta aos Hebreus. E ele vai diante de Deus. Outro aspecto, Jesus recebe adoração. Jesus disse, né? Porque a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Tenho o poder de dar e tomá-la de volta. Você vê todas essas falas são características, né, da divindade de Cristo. Mas como homem, Jesus também se manifestou plenamente. Inclusive como homem diz, o Pai é maior do que eu. Só poderia afirmar isso sendo de fato um homem, tendo, como Paulo disse, né, que ele se humilhou
para entrar, né, nesse corpo humano, tornar-se carne, tornar-se um homem. E como um homem também, ele sofreu, padeceu, sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono, foi agredido, né, foi levado até a cruz, orou no Getsemane também, pedindo para passar esse cálice. Então temos uma natureza verdadeiramente humana ali, sem pecado. Essa é a questão. Não foi gerado nem pela vontade da carne nem do varão, mas sim pelo Espírito. Então o Espírito Santo de Deus gerou esse corpo no ventre de Maria. E esse corpo, a união dele, plenamente divino, plenamente humano. Então temos aí um Jesus que pode fazer afirmações como Deus e afirmações como homem. E ambas estão corretas. Sem condenação oficial, como já disse, né? Irineu e Hipólito. Irineu de Leão, na Gália, defendeu aí a ortodoxia bíblica contra essa heresia. E Hipólito também. Docetistas, doquel, parecer, aparência, aparentar. Entre 70, olha, 70 da era cristã e 170. Essa galera começou já a causar problemas em 70 da era cristã, na época em que o templo, né, caiu. E 170 negavam a realidade do corpo de Cristo. O corpo de Cristo era só aparente. Esse ponto de vista era a sequência lógica da suposição de que o mal é inerente à matéria, ou seja, a matéria é inerentemente má. Então a matéria, em hipótese alguma, pode receber alguma coisa divina, pura, né? Alguma coisa do elemento espiritual. Então aí onde João pega toda essa ideia, destrói ela, atribuindo tudo a Cristo, dizendo, sem ele nada que foi feito se fez. E tudo que Deus fez bom, como ele disse em Gênesis, e viu que era bom. Então você tem, a matéria não foi criada inerentemente má, ela se degradou devido à entrada do pecado. Então o pecado trouxe degradação ao ser humano e também ao cosmos, né, ao mundo no qual está inserido.